Para fazer o CNPJ da SCP, precisa preencher o requerimento, aderir ao DTE e demais certidões, em seguida juntar esses documentos e enviar? Valdir, tu está falando do CNPJ da SCP ou do CNPJ de uma obra do RET que será da SCP? Porque da SCP é o seguinte, tu vai fazer o DBE da SCP, né, o 212.7, a natureza jurídica, e você vai protocolar esse DBE lá no processo digital, lá dentro do ECAC, tá? E vai colocar o contrato da SCP, que apesar de não exigir, o Código Civil não exigir o contrato existente, né, você vai precisar ter esse contrato assinado para dar entrada no CNPJ junto à Receita Federal, tá? Não tem jeito. Porque ele não precisa estar registrado na junta comercial, etc. Tá? A gente teve o relato, acho que foi o André, lá da JJ Lima, do Rio de Janeiro, que é nosso mentorado na trilha, inclusive, né? Um grande especialista lá no Rio, na parte de contabilidade imobiliária, comentou esses dias lá no grupo com a galera, né? Assim, pô, ele já tentou de tudo quanto é jeito com a assinatura digital e o pessoal sempre arranja uma encrenca, né? Então, me parece que o CNPJ de SCP feito com assinatura manual, com reconhecimento de firma, tem funcionado muito melhor para gerar esse CNPJ, tá? Mas aqui eu tô falando do CNPJ da SCP. Outra coisa é, eu agora tenho uma SCP e essa SCP vai ter uma obra que vai aderir ao RET, né? E aí a gente teve uma mudança, porque em 2018 a Receita Federal tinha um ato declaratório referente à DCTF, exigindo que o RET da SCP fosse... Ó, que legal! Cassiano tem um CNPJ de SCP feito por assinatura digital. Pô, bacana, Cassiano. Se tu puder depois compartilhar com a gente como que tu fez essa assinatura digital, joga lá no grupo, por exemplo, pô, isso vai ajudar bastante a galera, tá? Porque tem batido na trave aí com alguma frequência, tá? Então, voltando lá, se eu tenho uma SCP que vai fazer o RET, então antes o CNPJ do RET da SCP tinha que ficar como se fosse filial da SCP, senão dava problema na DCTF. De janeiro de 2024 para cá, a Receita Federal ela voltou atrás, colocou o rabinho entre as pernas, entendeu que aquilo ali estava causando muito mais problema do que qualquer outra coisa e falou que não precisa ser desse jeito, tá? Então, o CNPJ do RET pode ser feito novamente, como lá nas antigas, 2017, a gente fazia, que é como se fosse filial do sócio ostensivo, tá? Então, isso aí ficou bem mais fácil de obter êxito. E aí, o Valdir pergunta, em qual CNPJ faremos recolhimento do RET da SCP? RET de incorporação é sempre no CNPJ do próprio RET, né? Isso tá em aula, isso a gente não pode ter dúvida. O que teve de diferença é a partir de qual CNPJ a gente vai fazer o CNPJ do RET, que foi o que eu expliquei aqui agora, que houve uma atualização. Mas o RET é sempre recolhido no CNPJ do RET, tá? Aquele feito especificamente para isso. O engraçado é que temos que conviver com 3 CNPJs, do ostensivo, da SCP e do RET. É isso aí, faz parte do jogo, essa é a diversão.